Aliança Rebelde Podcast. Audaciosamente indo onde nenhum podcast jamais esteve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui no nosso podcast de número 4, Aliança Rebelde. Eu sou o Davi e a vinda de Cristo compreenderá em duas coisas: a salvação dos justos e a condenação dos ímpios. Paulo Júnior, Consciência Cristã 2020. Olá, eu sou o Luciano e para o cristão brasileiro, o período de carnaval é a melhor época do ano. Aleluias! Eita glória! Olá, meu nome é Abraão, estamos aqui para mais um podcast. E a eternidade não é muito tempo, é a ausência de tempo. Olha aí. Pronto. Eu agradeço os ouvintes agora por estar participando desse podcast aqui. Eu agradeço a toda a equipe aí. É nóis. Não existe acidente que para Cristo seja perca total. Herbert Campos Júnior, Consciência Cristã 2020. Me chamo Wendel. Deus está em todo lugar, mas não é a criação. Augusto Nicodemo, tio Nico. Eita, Ou tio seja, não somos panteístas. É verdade. Tá aí, meu povo. Vocês já estão vendo na descrição e já estamos dando várias dicas aqui. Vamos falar sobre a consciência cristã. Quem não conhece a consciência cristã vai ficar conhecendo, e quem já conhece vai ficar sabendo um pouco mais do que foi essa viagem maravilhosa que a gente foi. Acho que para todos nós foi a primeira experiência, né? Então a gente vai estar contando aqui um pouco de como foi essa viagem, quem esteve lá, o que a gente viu. Vamos falar sobre a tão famosa Felique. Ah, Felique, até hoje eu sinto tanta falta de ti. E é isso, pessoal, fiquem ligados, a gente volta já já com o nosso podcast sobre a consciência cristã. Então vamos aos nossos agradecimentos. Eu vou dar aqui meu agradecimento especial para a equipe do Ubuntu Notícias, na pessoa da Lucélia, que acabou fazendo lá uma matéria muito interessante sobre a gente. Viramos notícia aqui da nossa cidade, gente. Olha só. Então vou deixar aqui o link na descrição para você que quiser conferir lá. Dá uma olhada lá, tanto no blog, como também ela fez lá um videozinho, citou a gente. E foi muito legal, então muito obrigado aí o pessoal do Ubuntu Notícias. Tem mais alguma coisa, Luciano? Ah, tem. Da última vez que a gente gravou o podcast passado, nós tínhamos ouvintes irlandeses ouvindo a gente, né? É verdade. E agora, depois dessa semana, nós vimos aí que se estendeu mais e agora chegou nos Estados Unidos. Americanos estão ouvindo a gente aí. How are you? Quem são esses brasileiros que moram na América aí, nos Estados Unidos que estão nos ouvindo? Um abraço pra vocês. Eu preciso falar uma coisa, Luciano, pra eles. Fale. How you do? Olha o Joey aí, ó. Mas eu queria mandar um abraço aí o pessoal aí que tá na Irlanda e nos Estados Unidos estão nos ouvindo aí. Algumas páginas da Índia também começaram a nos seguir, né? Alguns indianos aí seguindo a gente. Eu não faço a menor ideia de como chegamos até vocês, mas um abraço a vocês e ouçam, continuem ouvindo nosso podcast aí. Mas como chegou lá? Como é que alguém... Verdade. Mas é isso. Satélite, os trabalhos do satélite. Isso é os mistérios do Senhor. Ah, lembrando, reforçando, nosso Instagram está lá bombando. Não é exatamente bombando, né? Mas está lá. Vocês quiserem lá dar o seu feedback, está disponível tanto o Instagram como o e-mail. Então vai lá, galera, que sempre quando vocês tiverem... uma coisa também. Quando você estiver ouvindo esse podcast, tira lá o seu print. No Spotify tem a opção lá de você compartilhar nos stories. Então tira lá um print, marca a gente, alianca.rebelde. Marca a gente pra gente estar tendo uma ideia aí de quem tá ouvindo a gente, tá compartilhando e a gente tá mais próximo de vocês. Então, galera, vai lá, curte a gente na nossa página. Quiser comentar alguma coisa sobre o nosso podcast também, manda lá o seu e-mail. E é isso, né, Luciano? É isso aí, vamos lá. Nós temos lá algumas enquetes legais, temos algumas maratonas de filmes que fazemos lá, podem para compartilhar com vocês. Então, curtam lá a nossa página lá, sigam lá e estejamos juntos aí, caminhando e aprendendo e brincando e se divertindo. É isso aí. Então fica aí com mais um episódio. Não há
resgatarnos aqui para ser como Cristo. We see worshiping Him in spirit and in truth is demanded by His own nature. E se a palavra de Deus nos confronta e a gente não aceita, nós não adoramos o Deus verdadeiro, nós adoramos um ídolo. Porque a palavra de Deus, quando ela é tomada por nós, ela vai gerar nos homens oposição. A noção de salvação somente pela graça, recebida somente pela fé, ela está em declínio em nosso meio. O cristão, ele tem a conscientização de que a maior carência, obviamente, é a carência espiritual. Porque a glória dele resulta finalmente no nosso verdadeiro bem. Nós estamos no fim. É salutar para a igreja esperar o retorno de Jesus. O Retorno do Rei, 22ª Consciência Cristã. Pois bem, estamos aqui, vamos falar sobre a consciência cristã. Quem não conhece a consciência cristã, fique informado que como é que a gente pode explicar? Carnaval do crente? Não, com certeza não. Não. Carnaval do crente é aqueles acampamentos lá. É aqueles acampamentos que as igrejas fazem lá e... Não, acampa dentro. Bem diferente. Não, então vamos... Outros termos. Como é que a gente pode definir a consciência cristã? Não sei. Um mega, super, hiper, mega congresso. É o congresso brasileiro, pra mim, o maior congresso brasileiro. Depois dos Gideões, né? mas enfim... É que o Gideões agora, né, fracassou. É uma pregação do Billy Graham. Então, é tipo os Gideões pra crente. Agora essa foi pesado. Foi pesada, me desculpem, gente, quem ouviu, eu não estou generalizando, só foi uma piada. Mas enfim, é um dos maiores congressos brasileiros para cristãos. É o maior brasileiro e um dos maiores da América Latina. Pronto, tá aí a informação mais exata. Este ano nós tivemos a 22ª Consciência Cristã. Foi, não foi? Foi a 22ª, então ela tem todo ano. Eu falei Carnaval do Crente porque ela acontece em fevereiro, né? Então são 5 dias, começa na sexta de Carnaval, né? E aí passa no sábado, domingo, vai terminar na quinta e ainda tem coisa antes e tem coisa depois, tem o pessoal que anda de bike antes e depois ainda tem a feira de livro lá estendida. Então como é que eu posso explicar? Não tem como explicar, porque tem muita palestra, lá você vai ter muita palestra, você tem as plenárias, tem os cursos, tem a Felic. Felic, o que é a Felic? O que é a Felic? A Felic é a fábrica de chocolate dos leitores. A melhor fábrica de todas. O que é que a Consciência Cristã fez? Ela pegou as melhores editoras, ela pega, né, todo ano, as melhores editoras do Brasil de livros, chama para a Consciência Cristã e disponibiliza lá os livros em preços inacreditáveis. Meu Deus do céu, é aquele negócio que você entra e você fala, morri e fui pro céu. Que é lindo, mas a gente vai falar já mais profundamente sobre ela. Mas assim, a Felic é a feira de livros da Consciência Cristã. São mais de 30 editoras. Né? Muitas editoras. E as principais, né? Thomas Nelson, A Vida, tem o que mais? A Vida Nova, tudo isso aí. Todas as principais editoras. CPAD. Tá lá. Sacolinha da Thomas Nelson. E o melhor é que é bem abaixo da Mason, né? Mas não vamos adiantar. Primeiro, saibam que a Consciência é o maior congresso da América Latina, segundo aí o nosso amigo Luciano, cristão. E assim, faz jus mesmo. E a Felic também é a maior feira de livros da América Latina. Com certeza. Da América Latina. Olha aí. Então, assim, a gente estava no maior... Quiçá do mundo. Quem sabe? Então, a gente estava lá num ambiente onde cada plenária tinha o quê? 10 mil... Acho que tinha mais de 10 mil pessoas em cada plenária, tinha mais né? de 10 mil pessoas. 10 mil eram sentados. Sentados só. A Felic, ela acontece lá na Paraíba, em Campinas, né? Em Campina Grande. Campina Grande. Campinas é São Paulo. Eu confundo. Chegando em São Paulo. Lá em Campina Grande. E assim, junta pessoal de todo o Brasil. Junta gente de todo canto. Lá tem o momento das caravanas, né? Que o pessoal fica gritando lá. E que a do Pernambuco foi a maior de todas.
Não posso negar isso. Mas, enfim, tem gente de todo o Brasil vai para esse congresso e realmente é muito bom. E esse foi o primeiro ano que a gente foi. Então a gente vai tentar aqui passar mais um pouco do que a gente foi. Próximo ano, devido aos momentos polêmicos, né? A gente não sabe se vai ter, mas se tiver, que a gente espera muito que tenha, o objetivo desse podcast é que você sinta vontade de ir. Pelo amor de Deus, todo cristão acho que deveria ir para a consciência cristã pelo menos uma vez na vida, né? Fazer ali, juntar um dinheirinho o ano todo e partir para lá, porque é sensacional. Então a gente vai dar mais ou menos uns detalhes aqui de como foi a desse ano, que foi a gente foi, né? Falar um pouquinho do tema, os pregadores que estiveram lá, vocês vão perceber que eram pregadores, preletores, pessoas de nome, de peso. E também sobre a viagem, né? No caso, a gente estamos em 5 aqui, né? Então somos 3 do Ceará e mais 2 do Pernambuco e um que tá no meio. Tá entre lá e cá, mas é mais cearense do que Pernambuco. Mas então há controvérsias, aí há controvérsias. A caravana que diga. Então a gente criou uma caravana e acabou partindo pra lá, né? Então teve algumas coisas na viagem de hospedagem que a gente também vai estar comentando aqui, mas fique ligado, você vai já saber. E lá vamos nós! Sobre a nossa decisão de ir. O culpado de tudo isso, ou graças a ele, né? Foi Luciano. Luciano, de onde foi que tu conheceu esse congresso? Porque eu, sinceramente, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi realmente quando tu veio falar, tem a consciência cristã. Porque antes eu nunca tinha ouvido falar, né? E não sei por quê, porque é um evento, um baita evento, né? Eu nunca tenho ouvido falar, não sei. Mas como foi, Luciano? Eu não sei como foi que eu fui sabendo. Já fazia uns 5, 6 anos já que eu sabia que existia, eu sabia que tinha na Paraíba na época do carnaval. Mas eu não conseguia ir, eu me programava direitinho, mas sempre acontecia alguma coisa, não dava certo pra ir. Mas o desejo de ir já tem uns 5, 6 anos. Acho que eu conheci ouvindo alguns pastores e pregadores falando sobre isso no YouTube, e aí eu fiquei conhecendo. E aí, o ano passado, eu me programei direitinho pra ir, e eu, minha esposa e meu filho, só que a minha esposa estava grávida, e aí não deu certo, né? Aí a gente esperou. Aí esse ano, graças a Deus, aí eu encontrei esses 4 cabamachos aí, e é nóis. Eu convenci, vamos lá, e graças a Deus deu certo, e com certeza foi uma ótima decisão nós todos vimos, porque realmente é muito bom. Você sai de lá com uma nova visão, sai de lá com cara de felicidade. Também isso, um sorriso no rosto. É cansativo, porque é cansativo, de manhã, mas manhã, tarde e noite. Cansativo que a gente fica feliz. Isso, bom. É um cansativo que você aprecia, que você gosta. Citando Eustáquio das Crônicas de Nárnia, vai doer, mas você vai ficar feliz por isso. Vai doer, mas vai ficar feliz. Mas realmente, eu tava com as expectativas realmente muito altas, porque eu já havia me programado há muito tempo e eu sabia quem eram os preletores desse ano. O Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, o Thiago Santos, muita gente boa. O Mark Dever veio também lá dos Estados Unidos, ele é dos Estados Unidos? É americano. O que eu não gosto na consciência é porque eles sempre colocam o Hernandes Dias Lopes pra fazer a abertura, e a gente não pode ir na abertura. A gente não pode A gente não pode ir, porque a abertura é na quinta-feira à noite. Quinta-feira a gente não pode viajar, a gente trabalha na sexta ainda, né? A gente trabalha quinta e sexta. E aí quinta-feira não pode. O Hernandes ele sempre faz a abertura na quinta-feira à noite. E a gente não pôde estar lá com ele, mas tivemos aí grandes preletores que nos ensinaram muitas coisas. Vamos programar para ano que vem, se Deus quiser vai dar certo de novo. Assim, se o Senhor nos permitir, se tiver, né, nós estaremos lá com certeza. Vamos programar para isso, né? Vamos preparar, vamos juntar o dinheirinho, mas sim, a gente. Você acabou de falar, né, Davi, que junta o dinheiro aí o ano todinho, mas nem tanto dinheiro, assim, não gastou pouco, não gastou quase nada, basicamente. Não, a gente vai já falar sobre o guia de viagem, quase um carrinho no mercado só. Agora na Felic é fácil gastar aí é outra história. Aí você deixa aí você muda o assunto. Você deixa o rim, deixa o pulmão, deixa tudo. Carro, casa. Luciano quase vende a esposa. É enorme a Felic. Não, teve uma hora que eu tive que ligar pra ela, amor, eu quero comprar isso aqui. E tu deixa? Eu deveria dar espaço. Você esqueceu de dizer que já tinha comprado aquilo ali, né? Não. Eu liguei pra ela antes. De comprar. Eu liguei pra ela na manhã que eu comprei. Eu tava lá olhando pra institutos, aí eu liguei, vou ligar, amor. Aí liguei, amor, se eu comprar essa bicha, eu posso dividir em 10 vezes.
Aí ela deixou, graças a Deus. Aí eu fui lá e comprei. Vamos já contar as histórias da Felique. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas calma. Abrão, tu já tinha ouvido falar... Ouvisto é a mistura de ouvir com visto, entendeu? Já tinha ouvido falar da consciência cristã antes? Então, a questão da consciência, eu conhecia a consciência cristã, de saber que ela era um grande congresso, um grande evento que reunia grandes nomes, mas eu não sabia que ela estava tão perto da gente, porque normalmente esses grandes congressos acontecem em São Paulo, capitais, né? E para mim foi uma surpresa quando descobri que estava em Campina Grande, como nós estamos aqui situados na região sul, Ceará, né, do Cariri. Deu 600 quilômetros mais ou menos? Não tô lembrando. Acho que foi mais ou menos 500 quilômetros. E pouco, 580 quilômetros. 580 quilômetros. Quer dizer, quando eu descobri que não era possível, no caso, né, não era tão longe, aí a gente se animou mais ainda pela possibilidade de a gente poder estar lá, né? Então eu já conhecia, mas me animei mais ao saber que estava aqui no Nordeste. Essa cristã é Nordeste. É nóis. É nossa. Oh, glória. Muito bom estar aqui perto. Porque se fosse São Paulo, já ficaria mais difícil pra gente. É verdade. Já foi de carro, né? Bem pertinho. E tu, Cristiano? Oi. Quando é que tu ouviu falar da consciência cristã? Rapaz, a primeira vez que eu ouvi, se eu não me engano, foi quando o Luciano falou em 2018. Eu acho que a primeira vez que ele queria ir, não deu certo pra ele ir. E ele me comentou, né? Eu disse, não, mano, infelizmente não tem como eu ir, porque tá fora do meu orçamento no momento. E também não tinha combinado nada, foi uma coisa de última hora. Ele tinha conversado, acho, não sei se foi com vocês, ele conversou com alguns colegas dele, e eu acho que acabou não dando certo. Aí pronto, aí a 2019, né? Para a honra e glória do Senhor, deu certo para a gente ir, né? 2020, macho. 2020. Então. Cristiano tá mais perdido do que segue em tiroteio. Mano, foi ano passado. Gente, é porque o 2020 realmente tá um ano complicado. Então tudo que a gente tá precisando. É porque assim, o 2020 tá sendo um ano do apocalipse. Então 2019 foi um ano bom. Então coisa boa a gente pensou no ano passado mesmo, realmente. Eu vou explicar uma coisa que eu me esqueci de falar. Nós temos Cristiano e nós temos Luciano. Os dois são irmãos. Irmãos gêmeos de voz. De voz, então, até mesmo a voz. Até mesmo a voz. Fala, Cristiano. Cristiano, fala. Oi, até mesmo a voz. Agora fala, Luciano. Oi, até mesmo a voz. Tá vendo? Não tem como você diferenciar. Então, provavelmente, eles vão trocar e ficar fazendo brincadeira com a gente, de vez em quando, viu? A única coisa que dá pra diferenciar é a risada. A risada do Cristiano. Nós fizemos isso com a nossa irmã, nós ligamos pra ela e aí ficamos mudando. Eu falava com ele, e a gente ficou um tempão conversando com ela assim, e ela sem saber. Céu, coitada. Se a irmã não descobre... Mas foi legal. Não, ela descobriu depois. Ei, vocês estão brincando comigo, né? Pois é. Foi divertido. Mas aí, agora tem o risadinha do grupo aqui. Wendel, quando foi tu conheceu a consciência cristã, Wendel? Eu conheci... Quando ele teve consciência. Wendel, ele é o nosso padawan. Nós estamos evangelizando ele para coisas boas. Eu conheci, foi após um culto. Eu vi vocês comentando lá fora. Aí vocês foram me explicando e eu fui gostando, até que me arrastaram. Aí, isso é uma afronta, foi arrastado pra você. Bastante motivador, Wendel, né? Eu fui arrastado. Foi. Nossa, não vão nada de Wendel, não. Eu não quero ir, eu não quero. Mentira, que eu vou estar não me leve. Eu tava agoniado pra entrar dentro do carro. Não me leve, eu era o primeiro que tava dentro do carro. Não, é engraçado a história de Wendel, porque é assim, a gente disse que ele vai, né? Você vai. Não tem história. Agora, os pais dele só ficaram sabendo por nós, depois de um tempo. A gente tava conversando, vai dar certo a viagem. Daí, tu vai viajar, Wendel? Meu Deus. Um fato bem interessante sobre a consciência cristã também é que, por mais que esteja todo mundo englobado no tema cristão, né, sermos crentes,
que eu faço parte da plebisteriana, cara. Eu sou um É plebisteriano. um plebisteriano. E eu falava, moço, eu vou pra consciência cristã. O pessoal ficava, what? O que é isso? Eu dizendo, moço do céu, pô, vai ter que se converter. Cara, no mesmo dia que a gente viajou, na manhã eu tava na borracharia, enchendo os pneus, né? Calibrando os pneus do carro. Aí eu encontrei um amigo meu da igreja, um presbítero, né? Da igreja. Aí ele disse, tá indo pra onde? Eu falei, eu tô indo pra consciência cristã agora à tarde. Ele, o que é isso mesmo? Eu disse, cara, pelo amor de Deus. Não faça uma coisa dessa, não faça uma coisa dessa. Realmente, hoje, quando eu penso que como eu não conhecia a consciência cristã, né? E eu não sei por que aqui, assim, não sei como é que as pessoas não conhecem. Eu não sei como é que eu não conheci. Eu acho que é porque a pessoa não pesquisa. Que Cristo tirou dos seus olhos. Mas realmente é mais ou menos isso que acontece depois que você vai pra consciência cristã. E a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui, que a consciência cristã é completamente diferente desses outros congressos que a gente é acostumado a ir, a ver, a participar, né? A gente já participou de alguns congressos, né? Todo mundo aqui já participou de alguns congressos. E é outra coisa lá, tipo, as palestras são bem mais, sei lá, instrutivas, você aprende muito mais. Tanto que a gente voltou lá com um monte de papel riscado, né? A gente notou muita coisa, porque realmente a gente aprende muita informação. As pregações, elas ensinam bastante sobre a Bíblia, os textos bíblicos, os personagens bíblicos. E como esse ano foi o Retorno do Rei, o tema, né? Foi bem interessante, o Retorno do Rei. É um tema até geek, né? Um tema até nerd pra nós, né, Davi? Referência total ao Senhor Pois dos Anéis. o Retorno do Rei, o tema. Aí era sobre o retorno de Cristo, né? A segunda vinda dele. E realmente muito bom, aprendi bastante. Aí, então, assim, não é um congresso como a gente tá acostumado aí, onde tem as noites, vai ter culto, vai ter louvor, vai ter muito culto, vai ter secretário, não sei o quê. Não, vai ter também louvores, lógico que tem muito louvor legal lá, muita música boa. Ótima qualidade. Ótima qualidade, músicas completamente cristocêntricas mesmo. As pregações são sensacionais. Mas assim, é um jeito diferente de fazer congresso, né? Completamente diferente, realmente. E como eu disse, é cansativo, mas é porque é manhã, tarde e noite. E a gente não quer perder nada. A gente quer estar nos três, todo mundo quer estar nos três eventos. Ninguém quer ficar em casa à tarde ou à noite. Porque de manhã vai ter as palestras de manhã, vai ter minicurso, à tarde vai ter minicurso, à noite tem as pregações. E realmente é muito bom, e espero que nós possamos voltar aí ano que vem, se tiver, se o Senhor nos permitir, né? É verdade. Assim, amém. Eu acho que o que eu acho mais interessante é porque, assim, é um congresso totalmente você me enrola nessa palavra, interdenominacional. Alguém fala aí? Interdenominacional. Todas as igrejas denominações. Exatamente. Interdenominacional. Então, aí o que acontece? Tá todo mundo envolvido, tem todo tipo de congregação, tá lá, tem batista, tem presbiteriana, tem assembleano, tem tudo lá, tem da casa de oração, você se encontra lá. Você andando, porque assim... Tem uma congregação cristã. Tem um não cristão. Adventista, o sétimo dia. Tem os infiltrados. Tem os infiltrados, Tem até da Universal. Eu não sei. Tem até daquele mercadinho lá. Mas assim, das pessoas, claro que tem todo mundo, mas assim, dos preletores, dos pregadores, você vai ver que tem de várias linhas teológicas. É um congresso que você consegue ver que tem várias pessoas que provavelmente, talvez, tem até uma linha teológica diferente, mas que ali eles estavam totalmente virados para uma visão cristocêntrica, até como o Luciano falou. Então tudo virado ali de uma forma tão bem alinhada que você vê assim, cara, aqui é a igreja de Cristo. Realmente, são 10 mil pessoas sentadas lá. E assim, o evento ele como é numa praça lá, então é o dia todo, tem movimento, pessoa, enquanto tem as palestras, tem muita gente circulando, e quando você tá circulando, você vê, tipo, você vai ver lá o irmãozinho de terno, de gravata, com todo arrumadinho, você vai ver um doido cabeludo com cocó, que nem eu, então você vai ver aquela mistura de gente, e você vê que tá todo mundo ali unido com o mesmo propósito. E assim, é muito bom, tipo assim, você se sentir em casa, você se sentir abraçado com outros irmãos. Cara, eu não sei como é que eu posso explicar. Como é que explica? O irmãozinho que tava atrás da gente, de todo momento,
Glória a Deus, aleluia! Aquele lá tava aleluia! Todo momento tava lá. Então, tem Até hoje disso. o Cristiano fala isso. Aleluia! Então tem essas coisas. E pra mim foi muito bom, porque assim, dá aquela sensação de tô em casa. Tô em casa, assim, no sentido de você estar cercado de pessoas que você sabe que tá indo pro mesmo caminho. Pelo menos 90%, 80%, 50%, não sei. Uma boa porcentagem daquelas ali estão indo para o mesmo caminho que a gente Segundo o tá. Powerwash, apenas 7%. Então, por isso que eu fui diminuindo. Pois é, em relação à agenda lá, o roteiro da consciência, eu acho bem dividido. Eles fazem de um jeito assim que realmente dá para você acompanhar muita coisa. De manhã tinha as palestras de manhã, as plenárias de manhã, e ao mesmo tempo acontecia mini cursos em alguns lugares separados também. À tarde também tinha as palestras lá no como é que chama lá o acampamento do meio lá, que eu esqueci? O acampamento. A plenária lá. A plenária era o ambiente central. A plenária é o maior evento. Não é essa palavra não, na verdade é outra palavra, mas tudo bem. Tinha a plenária. Tinha lá a tenda. Plenária. Tá vendo aí na tenda? A tenda é da Feliz. Não, a tenda é onde o pessoal ficava. Tem a tenda também, quem chamava tenda. É tudo tenda, não tem nada, ali é tudo amontado. Não, mas a tenda que eles falavam lá sempre era o principal lá. Eu esqueci o nome mesmo. Sim. Uma coisa importante que tu cita aí, Luciano. Uma coisa importante, Luciano, que tu cita aí. Diz aí quanto é a entrada para as plenárias. Realmente. Esqueci de falar aí. Gente, a entrada, vocês têm que se programar realmente porque ela é grátis, de grátis. De graça! Ela é de grátis. É graça. De graça, meu povo. De graça receber, de graça dar. Mas é mesmo, totalmente falar isso, né? Totalmente grátis. Inclusive, quando eu convidei vocês até se assustaram, né? Pensaram, mas quanto é que paga? Eu falei, não paga nada, é grátis. Realmente, você não paga nada pra participar do evento. Você paga os só tem que fazer a inscrição, mesmo assim. Alguns mini cursos, isso. Não é chegar lá e... Não, você precisa estar inscrito porque realmente. Você tem que ter uma pulseira. Isso, a pulseira vai a pulseirinha e vai participar dos eventos lá. Então, precisa assim. Alguns mini cursos eram grátis, então a gente andava com a pulseirinha para ouvir as plenárias e tinha outra pulseirinha para os mini cursos também, né? Só falar aqui, Luciano, que assim, tinha as plenárias, né, que é sempre 2 de manhã, 2 da tarde e 2 da noite, né, se eu não me engano? Era sempre 2, hoje tem o devocional, tem a plenária é lá na tenda, né? E ao mesmo tempo que acontecia as plenárias, tinha os mini cursos, que eram em outros ambientes. Em lugares separados. Em lugares separados. Então, e o mais interessante, era em igrejas, às vezes, né? Então tinha uma que era numa batista, tinha uma que foi na presbiteriana, outra na Assembleia de Deus. A gente foi na presbiteriana Renascer, não foi? Daí teve um também que foi no teatro. Daí tem alguns desses mini cursos que acontecem também que são pagos. Aí o que acontece? E também é valor ínfimo, né? Foi 70 e pouco que a gente pagou por cada... R$70, né? Daí tem os grátis, tem os pagos, mas mesmo assim vale muito a pena. Aí pra cada mini curso desse, né? Você paga e tem uma pulseira. Só sei que quando a gente terminou o evento, nosso braço tava cheio de pulseiras. Eu acho que eu tinha 3 em cada braço. Tava cheio de pulseiras, que era muito mini curso, muita plenária, muita coisa. Então, assim, voltando ao assunto do cansativo, a gente saía de casa o quê? 7 horas? 7h30, mais ou menos, por aí. 7h30, saía de casa. Tem o devocional, né? Primeiro o devocional, depois começa as plenárias. Isso. 2 plenárias pela manhã, os mini cursos à tarde. E, aliás, tem mini curso pela manhã e pela tarde. E à noite, as plenárias. O que eu acho também interessante a gente aqui salientar a maneira que eles se organizam para não atender não somente adultos, mas atender também crianças e jovens e adolescentes. Então, por exemplo, nas plenárias... E mulheres também. Nas plenárias, à noite, as crianças ficam em um outro ambiente, os pais podem deixar as crianças para não tirar a atenção deles durante a plenária. E eu acho isso interessante, essa maneira como eles se organizaram para dar atenção também às crianças. E
contar que teve também em curso um congresso especial para jovens, né? Foi. Participou? Eu e o Luciano a gente foi. Não, antes não, foi com o José Bernardo. José Bernardo. Eu e o Wendel fomos a primeira aula, que depois é o primeiro dia, na verdade. Depois a gente foi para outro minicurso. Teve José Bernardo e teve o Godoy, que era um inglês da Inglaterra. Assim, eles pegam as faixas etárias, né, e dá bastante atenção. E não estou bem lembrado, Luciano, se puder me lembrar bem, mas que isso vai ser até mais enfatizado agora na 2020. Que parece que vai ter também algo para as mulheres, né? Vai ter um específico para as mulheres. Vai sim. Vai ter agora uma plenária para as mulheres e outra para os homens também. Não é que não vai ter junto, mas vai ter um especial. Eu sei, mas vai ter um especial para mulheres, homens, jovens, né? Então eles dividem bem esses grupos. Eu acho bastante bacana nessa ideia. Então, assim, o primeiro desafio que você vai ter para ir para a consciência cristã é escolher para onde você vai. Porque você tem que se programar direitinho. Então, tipo, a gente meio que se dividiu. No início a gente ficou bem espesso, né? Porque eu e o Wendel, a gente foi lá para o de jovens com o José Bernardo. Abrão foi para... Tu foi para qual, Abrão? Foi para a Conferência de Pastores e Líderes e a Igreja na Era Digital. No sábado, nos cursos. No sábado a gente foi para o painel escatológico. Eu, Abraão e Cristiano. E eu e o Wendel fomos. E eu fui para eu e o Wendel a gente foi para o do José Bernardo, né? Os jovens. Isso, exatamente. Daí depois eu, o Wendel, Luciano e Cristiano fomos para Atributos de Deus. E o Abrão foi para o de líderes lá, né? De pastores. Foi assim? Conferência de Pastores e pela manhã era a Igreja na Era Digital. E que depois a gente também foi para essa na Igreja na Era Digital. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher. A nossa agenda era assim: de manhã a gente ia para a Igreja na Era Digital, à tarde a gente ia para o Atributos de Deus. O Atributos de Deus era ministrado por Tiago Santos, Augusto Nicodemos e Paulo Júnior, né? E à noite a gente ia para o pátio principal lá, para a plenária principal, com umas 10 mil pessoas lá, com mais de 10, acho que tem uns 15 mil, porque tem um pessoal em pé também, gente em pé. À noite, para as plenárias à noite, né? Então a gente não perdia nada, não. A gente chegava lá às 7 e terminava, voltava para casa às 11, 10 horas? 11 horas. Pronto, então olha aí o tanto de pregação que a gente ouvia num dia. Era muita coisa, então eu tô aqui com as minhas anotações que eu acho que eu vou encadernar. Porque era muita coisa, então era cansativo, eu acho que não no sentido nem só de a gente estar sentado na coisa, mas também de a quantidade de informação que a gente recebia. Porque você recebendo desse tanto de informação, a gente estava sendo bombardeado pela palavra, ali, bombardeado naquele tempo todinho, direto, anotando. A gente recebe, né, um blocozinho de anotação. E eu anotei o meu frente e verso, eu gastei o outro, depois comecei a anotar em outros papéis. E tá aqui, um monte de papel anotado. Você falando em bloco, Davi, vale salientar também que todos os cursos são dados certificados. Verdade. De participação. É bem bacana. Certificado. Pois é, eu tenho dois aqui, né? Eu tenho E pela Martin Burst, né? Pela Martin Burst, exatamente. Seminário. Seminário Martin Burst. Tem um nome, né? Que é um grande nome aí das universidades cristãs aí. E a gente falou por alto, mas a gente não falou exatamente de quais as peças que estavam lá. Cita aí alguns, vamos tentar citar alguns. Já foi citado aqui o tio Nico, ele fez um encerramento e também nós estivemos no minicurso com ele, em que foi sobre os atributos de Deus. Esse minicurso dos atributos de Deus foi com o tio Nico, né, o Augusto Nicodemos, o Paulo Júnior e o Tiago Santos. O tio Nico falou lá sobre a onipotência, falou sobre a onisciência e a onipresença, sensacional. O Paulo Júnior, ele vai explicar a soberania de Deus de uma maneira que abre assim a sua mente de uma... Sabe? Seus miolos na parede. Então foi muito bom. Eu me lembro que eu já tinha lido o livro Os Atributos de Deus, do A.W. Pink, né? E aí quando eu vi o minicurso lá, Os Atributos de Deus, e eu vi os coletores realmente, o Nicodemos e o Paulo Júnior e o Thiago Santos, eu digo, pronto, eu tenho que fazer esse minicurso. Deram uma aula.
Com certeza. É como se ele tivesse pegado o livro do Pink e passado lá pra nós completamente. E realmente Então, foi muito bom, muito bom. O Augusto Nicodemos, ele destrinchou o Salmo 139, né? E assim, eu vi o Salmo 139 com outros olhos depois daquele curso. Porque é muito profundo, né? Ele vai lá, enfim, só você estando lá para você saber. Eu de vez em quando eu olho as anotações e eu fico me lembrando, né? Nossa, cara, que é isso? Aí teve, né, o Atributo de Deus com esses 3 pregadores. Teve, falando sobre as plenárias, quem teve nas plenárias? Vamos tentar lembrar aí alguns nomes. Michel Surrelan. O Michel Surrelan me surpreendeu. Michel Surrelan me surpreendeu, sabe? Eu nunca tinha ouvido ele. Não, aliás, eu tinha ouvido ele uma vez no YouTube, na igreja do Paulo Júnior, eu acho que ele tava. Mas foi só uma vez realmente que eu ouvi e eu gostei demais, assim, da mensagem, da maneira como ele pregava. O problema dele aí foi o intérprete. Aquele intérprete tava muito fraco. Nossa. Não, é engraçado, a gente ouvia e entendia o que ele falava. E o intérprete ia falar. O intérprete perguntava. O intérprete falava outra coisa. Cara, não foi isso que ele falou. Foi parecido, mas não foi exatamente isso. E ele teve uma parte que ele tava falando, acho que atributos da Bíblia. Ele tava falando alguns adjetivos sobre a Bíblia, né? Vários adjetivos. Aí o intérprete fez assim: tudo que a Bíblia tem de bom. Resumiu. Eu lembro. Todo mundo riu, rapaz. Eu lembro. Todo mundo riu. Não, mas é porque ali o Surrelan, ele falou uma frase gigantesca que eu me lembro. Acho que o pregador o Surrelan ficou assim sem entender o que aconteceu. Eu falei alguma coisa errada. O Surrelan falou um que todo mundo riu. E ele depois ficou, cara, é tudo que tem de bom na Bíblia. Tudo que tem de bom na Bíblia. Cara, mas e fazendo um contraponto, o Thiago Santos, um ótimo tradutor. Não, o Thiago Santos é sensacional. Cara, não, ele ali, você jura, você nem olha pra ele, ou às vezes você olha pra ele, né? Mas ele conseguia, assim... Às vezes você percebia que ele tava querendo também pregar um pouco ali, né? Mas, ele falando um pouquinho a mais. Mas mesmo assim, ele traduzia de forma Mas eu acho que é porque ele entendia realmente o que é que ele tava pregando. Eu acho que ia abrindo a mente dele também, ele iria falar. Teve uma noite que eu não lembro quem era que ia trazer a segunda mensagem. Mas a primeira foi como é que é? O Aurivan... Eita, o Aurivan Marinho, cara. Aurivan Marinho, cara. Pegou muito. A gente tava esperando a segunda. A segunda eu acho que era o Paulo Júnior. Era quem era a segunda? Não, a segunda, sabe quem era? A segunda era o Franklin Ferreira, era? Foi bem no início. Foi bem no início. Ferreira, não. Era o Franklin Ferreira, foi no dia de Franklin Ferreira, eu me lembro. Foi o Franklin Ferreira ia pregar a segunda. Né, o Frank. A gente tava esperando, cara, o Franklin Ferreira vai pregar, não sei o que e tal. E a primeira era o Aurivan Marinho, a gente não esperava, cara. O Aurivan Marinho realmente surpreendeu. A igreja inteira, 10 mil, 15 mil pessoas lá. Cara, foi sensacional. O cara pregou de uma forma. Todinho com aquela. Cara, e aquele final, né, que deu aquele testemunho. Vocês lembram do testemunho? Não. Lembro, continue. Não lembra? O testemunho que eu acho que ele tava com síndrome do pânico, né? Era alguma coisa assim do tipo. Sim, isso eu lembro, que ele não tava conseguindo ir pregar, tava conseguindo muita opressão. E mesmo assim, ele conseguiu, ele tava lá. E assim, se você prestar atenção, depois eu tava ouvindo um trecho no Bless, e você realmente percebe na pregação dele que ele não tava assim bem, né? Mas mesmo assim ele conseguiu trazer aquela mensagem, bicho, e depois com aquele testemunho no final, cara, meu Deus do céu. Foi. Lembro que todo mundo aplaudiu lá ele, né? Foi de arrepiar. Mais algum pra citar? Teve de manhã, teve o Adalto Lourenço, cara, eu gostei demais do Adalto Lourenço. Adalto Lourenço deu uma aula também. Ele deu uma aula lá. O Adalto Lourenço, né? Ele é um cientista cristão. Cientista cristão. Ele é arqueólogo, né? Alguma coisa desse tipo, assim, né? O Adalto Lourenço, cara, ele abriu realmente a minha mente lá, porque ele falou sobre a criação, né, em Gênesis. E aí ele falou sobre a Arca de Noé também. E uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né? A gente não para pra pensar Adão e a Arca. Cara, que Adão quase chegou
no período de Noé, né? Quase pegou Noé. Né? Chegou muito foram perto. poucos Parece anos de que diferença. Enoque foi convivente. Enoque conviveu com Adão. De Enoque pra Noé é muito próximo. Exatamente. Então, tipo, o pai de Noé falava de Adão como se fosse... Adão morreu um dia Não, mas desse. eu achei interessante porque no texto da Arca, que fala sobre a Arca, em Gênesis 6, em Gênesis 5, você vai falar sobre como o mundo havia se corrompido, né? Com o pecado e por causa disso Deus vai enviar o dilúvio. E aí eu pensei, cara, então Adão, ele viu que o erro dele cometeu. Ele viu o que o erro dele causou no mundo. Aquele erro de comer do fruto, ele viu durante 949? Durante mais de 900 anos ele viu o que causou o pecado dele, né? O pecado original. Então o mundo se corrompeu de tal forma que Deus enviou o dilúvio para destruir e começar de novo. E Adão viu isso, cara. É impressionante. Assim, eu nunca tinha parado a pensar. A gente não tinha parado a pensar nisso, né? Ele realmente faz a gente viajar muito. E teve aquele caos do livro lá, a Clara Evidência também, né? Foi na pregação dele ou foi antes? Não. O livro dele era caríssimo. Não, eu sei, mas não foi antes da pregação dele que ele falou. Não foi? Não, mas não é dele esse livro. Eu sei, mas o assunto é o livro Antevidência do Marcos Eberlin, né? Isso, mas ele entrou antes. Ele entrou antes dele falar. Mas teve essa questão também de ciência e o cristianismo lá na consciência cristã, né? E o Adalto Lourenço, ele abre a sua mente assim, de N formas para você pensar em várias coisas de uma maneira que você nunca parou para pensar. Aquela questão da tecnologia, né? Que, tipo, ele falou que até a Arca de Noé, a humanidade, ela, de certa forma, ela evoluiu. E se perdeu tudo. Então, tipo, a gente não tem como imaginar até que ponto a humanidade evoluiu até a Arca de Noé, né? Então a gente fica só pensando, né? Então... ele vai falar sobre instrumentos musicais, cultura e tudo que vimos após o dilúvio. E ele vai explicar que não, aquilo ali veio antes do dilúvio. Vai mostrar os descendentes de Sete lá, e inclusive os descendentes de Caim também, que inventaram a tecnologia da época, né? E isso, após o dilúvio, se manteve e cresceu. Então a gente pensa que a tecnologia veio aí de pouco tempo atrás, mas não, naquela época já haviam criado bastante coisa já. Muita tecnologia que foi perdida e começou tudo do zero, né? Então, mais alguém que a gente lembra? O Franklin também deu uma... o Franklin é sensacional. Eu ouvi o Franklin. Cara, o cara é impressionante. Eu achei engraçado que tinha uma piadinha que o Wilder falava do Franklin, né? E o Franklin sempre ele dava 5 minutos. Fala demais. Ele dava 1 minuto e meio. Franklin, eu vou dar você 1 minuto e meio pra você falar o que você tem que falar. Aí o Franklin enrolava 3, 4 minutos a ele. 15. Franklin Ferreira. Ô, Franklin Ferreira falava. Mas não tem jeito pra você. Tem muito conhecimento. Assim, acho que sem falar que ele é um seminarista. Eu acho que o Franklin é o único brasileiro que tem uma sistemática dele, né? Isso, ele tem uma sistemática dele. Que é enorme. E não é tão cara, não é barata. A aula que ele deu lá, cara, sobre a ressurreição de Cristo, todos os fatos que tem. Aí a gente louco tirando foto dos slides. Foi mesmo, cara. Tirando foto dos slides. Foi que ele apresentou lá dos slides. Todo mundo de louco lá. Sai, tem que tirar foto. Sai, tá que tirar foto. Às vezes ele queria ir pro outro slide e ele percebeu. Não, o pessoal ainda tá tirando foto. Deve ficar esperando. Porque é interessante. Isso é o legal da consciência cristã, né? Porque tem as pregações e também tem esses seminários. Vamos dizer assim, porque aquilo ali é uma aula. É pra você sentar e anotar, né? Daí pro outro lado já tem um Paulo Júnior que você fica encolhido na cadeira na hora. Uma coisa que a gente percebeu, gente, Paulo Júnior é enorme. Paulo Júnior e o Nicodemos também, né? O Nicodemos é um velho alto, tio Nico. Os dois são muito altos. É a primeira vez que nós vemos Paulo Júnior falando de amor, né? É verdade que ele falou sobre o amor de Deus, né? Foi, mas só pra gente lá que era no minicurso, né? Porque lá na plenária
Desceu lá Paulo Júnior, né? Ele se segurando lá no púlpito e a gente tava bem perto assim do palco e a gente assim já pensando, rapaz, esse homem vai descer aqui e vai bater na gente. Eu era nervoso. Mas realmente, daquele jeito que o Paulo Júnior é, né? Como ele citou, tem o Filhinhos. Ele disse assim, gente, Deus, ele levanta pessoas de todo tipo. Ele levanta pessoas como João, que fala filhinhos, amados, e levanta outro como João Batista, raça de víboras. Aí disse, vocês acham que eu pareço mais com quem? Acho que esse foi o único momento que riram durante a mensagem dele. Nós rimos nessa hora. Nós respiramos. Foi uma horinha pra respirar. Somente pra respirar. Nós tivemos também o Ronaldo Lidório, o maior mencionado do Brasil hoje é Ronaldo Lidório. Ele é quem eita. Foi. Falando sobre o Ronaldo Lidório, vocês... tu lembra daquele testemunho que ele deu, Luciano? Lembro. Não, eu lembro, mas eu lembro mais ou menos, que ele disse que eles tinham que evangelizar os muçulmanos, e tal. E aí o pessoal lá da aldeia ficavam tristes porque não tinha nenhum muçulmano para evangelizar. E aí eles ficaram felizes quando uma vez o Ronaldo foi lá visitar a aldeia. Eles disseram, pastor, glória a Deus, temos um muçulmano, tá morando aqui perto da gente agora. Deram glória a Deus que agora nós podemos evangelizar um muçulmano. Mas foi muito legal esse testemunho dele, muito legal. Não, realmente, o Lindório, eu acho que o que tem mais é testemunho pra contar. Né? Eu lembro que ele até citou o que o pessoal falou lá, que eles disseram que o muçulmano chegou lá com toda a humildade, só pensando que quer morar aqui nessa aldeia, se a gente puder morar um pouquinho afastado, não tem problema. O pessoal, os nativos, não, você vai morar aqui no meio da aldeia, pegar o melhor terreno. Na verdade, os muçulmanos fizeram uma mesquita lá. Eles queriam construir Eles queriam construir a mesquita lá na redondeza, né? A ideia de um terreno central pra eles. Receber isso, foi. Pronto, Abraão lembrou direito agora. Deram um lugar bem no meio. Agora tem uma mesquita aqui agora. Pois é, pastor, temos uma mesquita, glória a Deus. Agora tem os muçulmanos agora aqui pra gente evangelizar. Eles chegaram. Aí disse, né? Já tinha alguns se convertido, né? Foi muito, muito legal. A gente até riu um pouco nessa hora. Não, realmente o homem assim, de coragem de ir aonde muitos não vão. Cara, é sensacional. A gente não falou, Davi, sobre a guerra na era digital. O que vocês acharam desse mini curso? Assim, como é o nome dele, aquele altão? Não, Howard não. Paulo. Paulo. Era Paulo também. Que homem inteligente, cara. Ele fala com uma mansidão, né? Cara, tem uma inteligência assim absurda. O Paulo não sei se é o criador, desenvolvedor, apoiador da Bíblia JFA, né? Exatamente, um dos maiores aplicativos de Bíblia do mundo. Estava lá. E assim, eu achei muito bom, ele até deu várias ideias, né, pra gente. A gente conversou com ele após a palestra, o cara é super gente boa. Exatamente, muito gente boa, super acessível, né? Agora já o outro... O Howard? Muito bom, assim, as estratégias, toda essa. Também um curso bem legal, né? Pra falar sobre como a guerra deve se desenvolver nessa era digital. Que realmente achei muito interessante. A gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Principalmente da agora. Né? Parece que ele tava adivinhando a pandemia, viu? Parece que ele tava adivinhando. Pois é. E o podcast agora já é um efeito disso, né? A gente tá expandindo aqui essa questão da Não sei qual foi quem foi que escreveu, Luciano, sobre a possibilidade de uma pandemia, como é que escreveu, rapaz, num livro? Foi o... deixa eu pegar o livro aqui, não vou lembrar agora, peraí. Foi o Piper? Não, foi o Piper não. Não, foi aqui, ó, A Treliça e a Videira, o Colin Marshall. Foi, pronto, justamente. A Treliça e a Videira, Justamente. Ele fala sobre a possibilidade de uma... O cara tava profetizando, né? Pois cara, tem um capítulo lá, o último capítulo, na verdade, eu acho que é o último, que fala sobre como a igreja, ela sobreviver numa pandemia, né? Isso, exatamente. Em casa, com os irmãos em casa, né? Sem um pastor ali presente, constante, ali auxiliando e tal. Exatamente. Quando eu li essa parte do livro, eu mandei mensagem pra Abraão, eu tava lendo essa parte, Abraão, li, achei impressionante.
A gente chegou a usar aquela plataforma da Bíblia Digital lá, como é o nome? Sal. O Sal. Eu não usei não. Eu me cadastrei. Eu tô fazendo um teste com a minha esposa. Aí não vale. Não, pra me conhecer o funcionamento, tá entendendo? Eu tô sendo professor, coloquei ela como convidada pra me ver como é que funciona. Mas tu Abrão, que eu acho que tu teve lá no de líderes, né? Também ou não? Sim. Tu teve, né? Tu me explica aí mais ou menos como é o sistema. Não, o SAL é uma plataforma para você evangelizar, né? O foco é evangelismo. E são 14 lições, e ela é baseada em perguntas. Então, para o professor, tem uma orientação tem uns vídeos também, né? Que você pode assistir, de orienta sobre cada lição, dá uma explicação rápida para você, e a resposta, porque são 5 perguntas, parece, em cada tema, né? Cada tópico. Então, o aluno recebe as perguntas, e quando ele responde, você recebe a resposta dele. Isso tudo online, né? Isso é que é bacana. Você pode evangelizar à distância. Então, o aluno recebe as perguntas, e aí, quando ele responde, você recebe as respostas dele, para avaliação, e você ministra essa aula para o aluno, né? Para cada pergunta ali, você vai ministrando cada tópico, bem bacana, porque a intenção é essa, é você fazer um evangelismo à distância. Então aí, ó, já fica uma dica aí, se você tá ouvindo, já tá se interessando, uma ótima forma de estar evangelizando, né? Lembrando que essa ferramenta, o SAL, está vinculada à Bíblia JFA. Quem tiver o aplicativo JFA vai ter lá no menu, você vai ver lá SAL. Isso, daí a gente só faz um cadastro lá, né? É bem simples, né, pra fazer. É bem fácil. Tem um tutorial, tem uns vídeos de tutorial bem direitinho explicando como. É muito bom. E sem contar também que a Bíblia, eu acho que é a melhor Bíblia. Eu, na hora, quando eu tava lá, eu não tinha essa Bíblia no meu celular, né? Quando eles falaram, daí eu troquei de Bíblia lá rapidinho, né? Realmente a JFA é muito boa. Então já fica aí a dica, se você se interessou pelo SAL, entra lá em contato com a gente que a gente pode estar dando mais informações. Se você também estiver interessado em entrar em um discipulado, também estamos disponíveis, né, Abrão? Com certeza. E aí a gente pode estar abrindo até aí um discipulado. E o bom que é individual, né? Então, se você ficar interessado aí, já manda mensagem pra gente, tem um e-mail aí, também tem um Instagram. E a gente vai estar te passando aí o bizu. Não, eu quero enfatizar aqui, como eu participei do Conferência de Pastores, foi com o Mark Dever, o tópico lá foi a pregação expositiva. E eu quero falar sobre a pregação expositiva justamente porque a consciência cristã, as pregações são todas expositivas. E o Mark Dever, ele dá esse posicionamento de que o pastor, o pregador, ele deve priorizar a pregação expositiva como sendo a melhor forma de você transmitir a palavra de Deus de maneira fidedigna. Então, a pregação expositiva, porque assim, eu estou falando isso porque a igreja evangélica hoje, lógico, estou falando dela em todas as suas denominações, a gente vê muito pouco pregação expositiva. E para mim a pregação expositiva é a maneira mais saudável de você transmitir as escrituras, ser fiel às escrituras, ser fiel ao texto bíblico. É uma maneira de você não se entrar em heresias, porque você vai falar do texto bíblico, né? Você não vai colocar ali a sua opinião, o seu pensamento, a sua ideia. Você não vai vir com uma ideia formada e caçar versículos para apoiar a sua ideia, o que muitas pessoas fazem, né? Ela tem uma ideia religiosa e usam a Bíblia para fortalecer a sua ideia e caçam ali versículos isolados e aí conseguem apoiar a sua ideia. Mas isso a pregação expositiva não permite esse artifício. A pregação expositiva, você prega o texto, é o texto quem vai transmitir a mensagem. Para mim, o diferencial da consciência cristã, que a gente falou sobre isso, né, sobre as pregações, é porque as pregações são expositivas. Elas são fiéis ao texto. A gente não vê lá ninguém falando lorota, nem inventando coisa. É a exposição clara e objetiva do texto bíblico. E isso, para mim, me impactou bastante. Da consciência para cá, da consciência cristã para cá, eu tenho focado mais em pregações expositivas. Eu não tinha tanto... Eu fazia pregações expositivas, mas para mim não era tão importante. Para mim agora tem sido uma ferramenta
e que eu não troco por nenhum outro tipo de pregação. Para mim, a pregação é expositiva. Glória a Deus. Eu acho que depois que a gente ouve uma pregação expositiva, a gente não consegue ouvir outra. Não, eu não consigo mais me alimentar de outro tipo de pregação. O David, ele fala que a pregação é um símbolo de graça. O crente está sentado, né, no seu banco, na sua cadeira, ouvindo a mensagem ser pregada, é um símbolo da graça, porque ele está ali passivo, né? Ele está apenas ali ouvindo e a mensagem está sendo entregada a ele. Então, e principalmente a pregação expositiva, porque o pregador ele teve que ter um esmero, estudar o texto, em pesquisar, em orar, em se preparar para tudo aquilo, e simplesmente o ouvinte, né? Ele está ali sentado recebendo, em como nós estávamos lá na consciência, né? Sentados recebendo. E é um símbolo da graça de Deus. A graça de Deus é isso, você apenas recebe. Então, a frase, eu acho que eu não lembro quem foi que falou lá, mas lembro que alguém falou: texto sem contexto é pretexto. Então, você, líder, trate de estudar a Bíblia, para não estar falando besteira. Eu acho que para mim também foi uma coisa que mudou muito a minha vida nesse quesito, de ir atrás mesmo, de estudar. Eu acho que muita gente acaba sendo preguiçoso, né? Lê um versículo ali, daí, esse versículo isolado. É muito bonito. Lê o versículo isolado ali, encaixa a sua ideia em cima daquele versículo. Não é assim. Então, vamos tratar de ler a Bíblia, vamos ler... Só falando mais um aqui do David, né? O Mark David, porque a gente vê muitos pregadores, assim, muito exaltados, se alguém não concordar com o ponto de vista dele, como ele aplicou a palavra, o cara não aceita uma contradição, ninguém fala contra. E o Mark David, na sua igreja, todo o sermão é colocado à prova. Após a pregação da mensagem, a igreja ela deve comentar aquele sermão, deve dar o feedback, né, do que achou da palavra, se tem algum ponto que não concorda. Veja que coisa assim, para mim, revolucionária, né? O pregador, ele colocar o seu sermão a julgamento, a juízo. Olha, julguem o meu sermão. Muito interessante. Essa é a consciência cristã. É para abrir a sua mente. Por isso que eu digo que todo cristão deveria, pelo menos uma vez na vida, estar lá presente, porque realmente é muito útil. A Felic, amados. A Felic. O Felic. Que eu acho que foi o que mais me fez sofrer na consciência cristã, foi a Felic. Meu irmão, pra quem é leitor, claro, quem gosta de ler, quem gosta de... Não acho que nem ler, é ter livro. Que eu acho que livros baratos, aquilo ali é uma tortura. Porque tinha muitos livros bons. Até hoje eu me arrependo de não ter comprado os outros. Que acabou assim, ó, no primeiro dia, acabou. Porque eram muitos livros baratos. Os outros? Que outros? Os outros da Bíblia. Os outros da Bíblia? Isso. Não comprou lá? Que eu vi no primeiro dia. Porque vamos logo avisar aos nossos queridos ouvintes, se vocês forem no próximo ano e decidirem entrar na Felic, não vão naquela de, eu vou ver hoje, amanhã eu compro. Amanhã não vai ter mais. A gente inocentemente pensávamos que ia ter um queima no final da feira, né? O queimado foi nos primeiros dias, já queimaram tudo. Então, é assim, primeiro dia, já vá com o seu dinheiro, faça o carrinho, faça o seu carrinho, vá-se embora e nunca mais entre. Vou falar em carrinho, tinha gente que saía lá com cada carrinho cheio. Nossa, aquilo é a imagem linda. Carrinho de supermercado grande, cheio de livro, meu Deus. Não, já citando, lá é como se fosse um supermercado, literalmente, porque tinha os carrinhos, aqueles carrinhos de supermercado e aqueles cestos também de supermercado. Então você ia só colocando ali dentro, meu irmão. Não é só colocando ali dentro, você tem que pagar depois. Não, mas eu poderia botar só e devolver. Depois... na verdade, fizemos muito isso. Colocamos muitos livros na cesta e devolvemos a prateleira. E enche o carrinho e depois sai devolvendo. Só pra ter a felicidade. Não, pra tirar uma selfie, né? Eu peguei bastante livro, coloquei na cestinha e depois devolvi. A gente fez o cálculo de quanto a gente gastou, todos nós. Não vamos... Não, o cálculo exato eu não sei, mas
Mas nós temos agora 1 ano de Bless grátis, né, pra nós. Só isso aí foi mais de R$1.200. Só o Bless. Porque a cada R$100 de livros comprados na Felic, você ganha Era um mês de Bless. Bless. Que, na verdade, o Bless é como se fosse a Netflix da consciência cristã. Então, nós temos acesso a todas as pregações dessa consciência cristã e de outras consciências. E de todas as outras. De todas as outras. Todas as pregações estão lá no Bless. Inclusive, se você estiver interessado, você também pode assinar. No caso, a gente ganhou 1 ano de graça porque a gente gastou comprando livros na Felic. 2 livros de livros. Meu Deus do céu. Eu sou solteiro, né? Mas os irmãos, os outros amados irmãos, o pastor e o Luciano, eu acho que tiveram prestar contas a vossas esposas quando chegarem em casa. Por que o cartão estava estourado? Só para que vocês entendam o problema, o meu problema, eu tenho prestações até janeiro. Tá feliz. Aí quando chegar em fevereiro, faz mais prestação até o próximo. É uma dívida eterna. Mas... Muito grande. Ai, Deus. É um consórcio. Ei, agora bom mesmo era a cara de felicidade de quando saía de dentro, né? Era bom demais. Com aquelas sacolas. A gente As sacolas da Thomas Nelson. Sem nada sacolas da Thomas Nelson. Eu não sei o que é que deu na gente, eu não sei que tipo de pessoa em sã consciência normal faz uma coisa dessa. A gente pedia a sacola, porque tinha vários tipos de sacolas, né? A gente pedia as sacolas da Thomas Nelson. Tinha outras sacolas lá, né? Mas a gente pedia a sacola da Thomas Nelson. Por quê? Não sei. Tenho aqui até hoje a sacola. Eu tenho 3 ou 4 aqui. Eu me lembro que Davi tava num caixa pagando os livros, né? E aí a sacola da Thomas Nelson tinha acabado. Aí Davi olhou pro caixa do lado e falou: pega a sacola naquele caixa ali. Aí pegou a sacola da Thomas Nelson no outro caixa. É porque Thomas Nelson é Thomas Nelson, cara. Thomas Nelson é... Fora o marca-página, eu né? tenho marcador de livro, a gente pegou as toneladas, né? Eu tenho um suprimento de marca-página para 2 anos de livros comprados. Tem um monte aqui. Tá faltando livro pros marca-páginas. Não, eu termino de ler o livro e deixo marca-página lá dentro. Pra ver Só se sei gasta. que eu comprei as institutas. Eita. Quando o Luciano comprou as institutas, saiu todo pavo lá. Agora é triste, porque assim, a gente compra, são 5 dias, a gente tá lá 5 dias. Imagina aí o sofrimento, a tortura. Você vai um dia, entra na Felic, compra, sai da Felic. No outro dia, você tá lá de bobeira, você quer fazer o quê? Você quer entrar na Felic. O que acontece? Você compra mais. E esse ciclo é infinito. Daí no outro dia, quando já vai chegando no penúltimo dia, você vai falar: não, hoje é o último dia que eu vou entrar. Amanhã eu não entro mais, porque aí você já tá faltando o dinheiro da merenda, né? Já tá faltando o dinheiro do almoço, daí não vou mais comprar. Aí, beleza. No outro dia, vou entrar só pra olhar. Sai mais com outro livro. No final das contas, a gente fica sem almoçar no último dia, porque comprou livro. A gente termina fazendo jejum, muito né? livro que eu queria comprar lá, muito livro. Não, eu comprei muito livro que eu queria comprar. Não, eu me lembro que eu tenho alguns livros aqui que era de R$3, que eu ainda nem li, tá aqui guardado. Mas é porque era tão barato que... Eu que achei os livros de R$3. Tinha uma estante lá que era só de livros de R$3, R$4, R$5. E assim, livros grossinhos, né? Interessante, um texto interessante. Eu não li ainda, vou ler, né? Mas, assim, R$3. R$3? Compra. Compra, R$3. Compra. Qual é o título? Não sei. Compra. Eu tenho aqui que é Um Homem na Janela. Tinha uns bons, vou listar aqui alguns livros que eu comprei. Tem Louvor, do D.A. Carson e Tim Keller. Coração de Crente, do D.A. Carson também, que Abraão comprou duplicado, veio descobrir só aqui. Aí deu comprei 2, sem saber. Me deu um. Não, ele deu pro eu já dei pro meu pai. O Deus Esquecido, de Francis Chan, eu comprei lá. Supremacia de Cristo, de Augusto Nicodemos. Eu tô lembrando, sabe do quê? Quando a gente tava lá na casa contando os livros que a gente comprou. Era tão bom. Que olhando pra sacola. Tiago, comentário do livro de Tiago, do Hernan Dias Lopes. Em Busca de Deus, eu comprei lá. O que mais Se eu Deus comprei for lá? contra nós. Não, eu não comprei, não. Acabou quando eu fui comprar. Nós compramos, sabe o quê? Nós compramos o Perfil do Verdadeiro Cristão, Paulo Júnior. Foi. Todos eu não comprei. Eu fui o primeiro a comprar. Eu não comprei porque não tinha mais. Eu não comprei, vocês pegaram o autógrafo lá, eu não fui.
E ainda ganhamos um autógrafo. O Antevidência, vocês lembram que a gente comprou os últimos. O Antevidência, ele foi o mais interessante, né? O Antevidência, a menina já tava com o livro na mão, entregou o último assim pra nós e acabou. Não, deixa eu explicar. Cara, o Marcos Eberlin, deixa eu explicar. O Marcos Eberlin, que é o autor de Antevidência, ele tava lá no palco lá, no púlpito, falando sobre o livro, fazendo a propaganda do livro. E ele fala propaganda, o cara é um vendedor nato, ele faz a propaganda do livro, você fica, cara, eu quero esse livro, você fica assim. E aí quando ele falou o preço, R$19,90. Cara, a plateia... Você já viu as pessoas se levantando. A plateia enlouqueceu, muita gente se levantou, aí ele, calma, pessoal, calma, não terminei ainda. E muita gente se levantou e tal. Eu pensando que tá indo embora já. Eu só sei que a gente ouviu a pregação e a gente tava... E um rapaz na nossa frente... Um rapaz na nossa frente, tava na fila na nossa frente, ele voltou com 4, 5 livros, eu acho, uma sacola cheia. Aí a gente percebeu o problema, né? E a gente percebeu, cara, será que vai ter quando a gente sair daqui? E aí a gente saiu de lá, assim que acabou a mensagem, nós corremos pra Felic, né? Saímos correndo pra Felic. Quando chegamos lá, tinha 4 últimos, os 4 últimos. A mulher me entregou o último assim, já, né? Acabou-se. Tava na mão dela. Só entregou... E foi mil tiragens. Ele fez 1000 livros e vendeu em 40 minutos. Que foi o tempo da mensagem, 40 minutos. Ele lançou o livro, 40 minutos acabou. 40 minutos acabou 1000 livros. Impressionante. Todo mundo comprou o livro. E eu vou dizer a vocês, o livro é muito interessante mesmo. Eu li um pouco dele. Tem que ter. Fechado, porque tem que ter paciência, porque ali é biologia pura, entendeu? Vai falar sobre células, sobre germes, sobre tudo. Cromossomo e tudo mais. Então tem que ter paciência, mas é muito interessante mesmo. O meu conselho, pela experiência que nós tivemos em Felic, a gente tinha alguma coisa já sabendo o que queria comprar, né? Mas eu acho que nós não estávamos tão organizados quanto a isso. Eu acho interessante você fazer uma relação antecipada, me interessa, fazer uma pesquisa antecipada de preço, a Amazon, que é a grande força. Então, ter uma relação já pré-estabelecida, preços já pra gente, fica mais fácil essa procura, porque lá tem muita opção, muita opção de livros. Se você já não tiver uma relação daquilo que realmente você já pesquisou e sabe que bom, você fica meio perdido. Fica que você vê muita coisa lá, você vê uma pilha de livros lá, gigantesco, com prateleiras gigantes lá, um armazém gigantesco com um monte de livros. E aí se você não tiver a sua listinha preparada, você vai comprar muitos livros que não tá na sua lista. Você vai comprar livros que talvez nem vai gostar depois, né? Vai comprar porque, eu tenho que comprar algum livro. Então é bom você se preparar antes, pesquisar antes os livros, né? Fazer uma lista antes, os livros que você realmente quer comprar, fazer uma pesquisa de preço. É muito difícil ter um preço que bata, né? O preço mas é interessante fazer. É interessante que a gente andava nas prateleiras, né? A gente andava nas prateleiras, era um com o celular ligado na Amazon. Aí dizia, quanto é que tá o preço aí? Na mata tá dando. Aí ficava sempre comparando com a Amazon, né? Os preços. É muito interessante mesmo falar essa questão dos preços, que apesar de, vamos dizer assim, 98% dos livros serem realmente mais baratos, mesmo assim, ainda tem alguns que são mais caros, vamos dizer assim, né? Eu me lembro até que foi um que eu desisti de comprar, foi O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis, que tava na Amazon, estava bem mais barato na época, né? E acabou que eu nem comprei lá e nem comprei ainda. Abrão comprou agora, né? Mas, enfim, é bom você se organizar. Eu queria muito as institutos e aí tava 330 no site, né? E aí eu vi lá R$220 e comprei agora, 110 reais a menos, comprei. Não, e assim, se você tiver assim, condição mesmo de juntar e for querer aí, vamos botar um orçamento mais alto, né? Se tiver um orçamento mais alto disponível assim para gastar, lá é o lugar. Porque assim, esses livrozinhos mais baratos, eu acho que nem faz tanta diferença, que a diferença sempre muito pouco, 5, 10 reais, né? Agora, quando você vai, tipo, para um comentário bíblico, uma sistemática, daí a diferença é muito maior. Tipo essa das institutas aí, né? R$110 a mesma. Muito maior a diferença. Eu acho que o do Hernandes também tava mais barato lá, não foi, Abrão? A gente tava vendo o documentário? Qual era o comentário que tava barato? O comentário tava mais 499, o comentário do Novo Testamento. Não comprei, mas depois, tive muita sorte que depois na Amazon... Essas coisas só acontecem com o Abrão.
Comigo nunca acontece. O importante é se preparar. O negócio é ir preparado. Enfim, você levando... Vou fazer um orçamento aqui. Com R$200 você já consegue levar muito livro. A verdade é essa. Muito livro, dá pra passar aí Se você for um leitor, assim, mediano, não um louco que nem Abrão e o Luciano, aí dá pra você passar um ano. Tranquilo, com mais ou menos essa faixa de valor. Só ler só 4 livros. Então, tem gente que lê. O Wendel já leu 2, eu acho. Comprou 5 e agora que leu 2 esse ano. Dos que eu trouxe foi. Livro é uma semana. Aí, ó, tá vendo? Aí é um louco. Ele não vive. Eu leio 2 por mês, assim, 2 grossos, né? Tipo, as Crônicas de Olan e Sherlock Holmes, eu acho que eu vou terminar esse mês. E lá vamos nós. Agora vamos fazer aqui um breve guia de viagem, só para você se basear, certo que cada um vai estar saindo de algum lugar diferente do Brasil, né? Vamos supor. E mais longe do que nós. Exatamente. Mas só para você ter ideia de mais ou menos como a gente se preparou, a questão de hospedagem lá, como a gente se programou, né? Para estar indo. Como já foi dito, a gente é do sul do Ceará, né? Aqui é da região Cariri. E a gente teve que viajar para Campinas. Foi mais ou menos uns 580 quilômetros. A gente foi de carro, como éramos 5, a gente resolveu ir de carro mesmo. Rachamos lá a gasolina, uma viagem. Foi tranquilo, né? A viagem. 6 horas de viagem na base, né? Tem aquela história de que você não pode dormir porque tem os amigos traíras que ficam tirando foto de você, mas isso é normal. As fotos estão circulando aí em algum lugar, mas tudo bem. A gente, primeiro, um bom tempo antes, eu acho que um mês antes, a gente estava procurando a casa já, né? Não foi tudo isso não. Não, foi umas 2 semanas? Um mês antes. Um mês, né? A gente decidiu. Mas a gente deveria ter visto antes ainda. Então, se você tá querendo ir... Assim, a Consciência Cristã, ela é um evento tão grande, assim, pra cidade. Ela já é... Pro Brasil, ela já é grande. Mas uma coisa que eu percebi quando chegou lá, toda a cidade, ela meio que se volta pra... Tipo, pra onde você anda na cidade, você vê plaquinha lá da Consciência Cristã. Plaquinha direcionando. E até quando a gente foi pesquisar casas... A gente teve alguns anúncios, né, dizendo assim, casa para a Consciência Cristã. Então você encontra coisas desse tipo, entendeu? Então, de pessoas que já têm casas próprias para receber pessoas de outro lugar. Já é meio comum. E interessante falar isso da Cristã em Campinas, e a gente tá falando de carnaval, né? Exatamente, em uma época de carnaval. Em concorrência contra o carnaval, você tem um foco maior na Consciência Cristã. Eu acho que a Consciência Cristã lá em Campina Grande, durante o período do carnaval, é mais forte do que o carnaval na cidade. Mas lá não tem o carnaval na cidade. Não? Mas a gente vê, pessoal. Lá não tem. Não tem carnaval não. É fraco, né? Cancelado. Acho que é fraco. Não, mas eu vi o pessoal fantasiado lá, descendo lá, com cara de diabo. Devia ser um maluco ou 2, mas a festa de carnaval lá não tem, não. E claro, porque tem consciência. Mas deve ser alguns focos, né? Põe lá um trio, põe lá um paredão e vamos fazer beber. Mas enfim. Bem, então vamos lá, viagem. 6 horas de viagem. 6 horas de viagem. Não, vamos falar de... Saímos daqui 6 horas da noite, chegamos lá meia-noite. Tranquilo. Não podemos levar muita bagagem, né? Bagagem bem resumida. Porque vai trazer livros. Só o Wendel que levou a... Tapaué de bolo. Mas que foi bastante útil. Sim. E se forem ir à noite, levem comida, porque não tem no meio do caminho. Rapaz, que sofrimento. Foi na ida ou foi na volta que a gente tá esperando? Foi na ida. Na ida. A gente não nada pra comer, esperando, procurando alguma coisa pra comer. Não tem, porque carnaval... Eu só me lembro que Luciano queria comer um espetinho e a gente achou um espetinho não sei aonde, e aí ficamos caçando espetinho nas outras cidades e não tinha mais nenhuma cidade com espetinho. Eu queria espetinho, você, não, vamos pra próxima cidade, vamos pra próxima. Vamos aí pra próxima, não cadê? Teve mais próxima. Não, então vamos pra próxima, cadê a próxima? Graças ao bolo de manhã. Uma dica para a viagem e super rápida para você, e super rápida assim, não perceber a viagem, é estar com fome. Que eu me lembro que teve um pulo temporal de uma cidade pra outra lá, que a gente já tava em um estado de fome. Por causa do espetinho. A gente já tava com muita fome. E, gente, a gente rodou... Foi quase 100, né? Quase 100 quilômetros. E a gente chegou lá, daí, cara, a gente rodou tudo isso.
A gente não viu, porque eu acho que a fome já não estava oxigenando o cérebro, né? O oxigênio já estava indo pro estômago e a gente não percebeu esse momento da viagem. Então, porque tava tudo fechado, então a gente, vamos próxima cidade, tem alguma coisa pra comer? Não tinha. Próxima cidade tem? Não tinha. E era assim, tipo, cada cidade 30, 20 quilômetros de distância, até que chegou a que era quase 100. Até que a gente se alimentou lá de uns negócios que serviu, né? Foi. Só falando sobre a casa onde nós ficamos, vale a pena salientar que é uma boa opção. Em vez de você ficar em hotel, principalmente quem vai em uma caravana maior de pessoas, é a opção de casas que se dispõem para alugar. Qual foi o site, Luciano, que você usou para? Foi o Airbnb. A gente foi no aplicativo do Airbnb. Pronto, eu acho que é a forma mais econômica, né, que tem para você. Porque qual é a vantagem da casa? A vantagem é de você fazer a sua própria comida, né? É verdade. E falando em comida, nós esperávamos que a casa tivesse um forno, porque ia um pizzaiolo na comitiva. Não é, rapaz. Rapaz, nós temos que contratar uma casa que realmente tenha fogão com forno. A gente já tem que perguntar logo de cara. Mas o fogão tem forno. E Luciano se enganou. Aí se preparou, ele levou forma, todos os ingredientes. Compramos molho, tudo. E cadê? Não teve pizza porque não tinha forno lá. Nada, deu tudo errado. Nós vamos levar um fogão daqui, ó. Pronto! Fogão daqui. Um Brastemp, amarra em cima do carro. Mas eu acho que a casa tava bem ok. Uma casinha legal até. Não, tava, a casa foi bacana. Faltou rede, né? Eu pedi rede emprestado, os vizinhos. Eu pedi rede pra vizinha lá. Eu dormi de boa de rede. Não, tá. A rede pra mim é a perfeição. E cansado que nem a gente tá, a gente dormia até no chão. Agora eu não sei por que Luciano acordou tão cedo um dia depois da viagem. Esse maluco aí. O celular dele tocando sem parar, meu Deus do céu. 5 horas, 4 horas da manhã o negócio. E o que é isso, Davi? Porque é hora de trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, Você como ele não saiu. Em outro estado e pensando em trabalhar. A casa tinha o quê? 2 quartos, 2 quartos, a sala conjugada com a cozinha. E era quanto a casa? Alguém lembra quanto foi? Foi 700, foi? 700 reais? 700? Não, foi 700. Ou seja, foi um valor para passar para 4 dias, né? Dividir para 5 pessoas. Ficou mais ou menos 30 reais a diária, né? 20 reais. Daí, se você for comparar com um hotel, se a gente fosse pagar um hotel... não acha. E conforme você vai se aproximando mais da consciência cristã, vamos dizer assim, mais caro vai ficando. A gente ficou, a casa era o quê? Mais ou menos 5 quilômetros da consciência? Era mais ou menos isso. A gente gastava média de 10 minutos, né? E não tinha trânsito, né? Porque tava vazio. Era rápido, feriado, né? Não tinha trânsito, então dava de boa. Essa questão do deslocamento dos minicursos era em locais, tipo, as plenárias. A gente não comentou, né? As plenárias são na Praça do Povo, né? Que é um lugar central, vamos dizer assim, lá do... Lembrei da palavra, é o tabernáculo. Tabernáculo, pronto, eu lembrei. Tabernáculo da fé. Então o tabernáculo fica lá na Praça do Povo e os minicursos eram espalhados pela cidade, né? Daí uma coisa interessante que acontecia é que, tipo, por exemplo, Abraão, ele ficava em outro lugar, não junto com a gente, né? A gente tava em um lugar, em uma igreja, e ele tava em outro. Então, o deslocamento para ele, a gente não precisava buscar ele, né? Só no primeiro dia lá que teve uma confusãozinha. Mas, enfim, tem a possibilidade de você pegar a carona com outras pessoas que estavam lá indo para o tabernáculo. Na verdade, né? A gente não estava cogitando essa possibilidade. Não estava, mas acontece. A gente ia usar o Uber, né? Exatamente. Usar o Uber, mas no meu caso, eu consegui conversar com justamente o rapaz do cameraman lá, que estava filmando, e consegui uma carona pro tabernáculo. Agora podemos falar tabernáculo? Não, mas é que não sei se isso aconteceu lá no teu minicurso, Abraão, mas no nosso,
foi dito lá, tipo, você que tá indo para o sim, tabernáculo e você puder dar uma carona para alguém, porque tem um pessoal que vai de carro próprio, né? Tem pessoal que é da própria cidade. Ou seja, tem uma vaga, né? Então, às vezes, acontece de a pessoa dar uma carona para aquela pessoa. Então, era uma coisa bem cooperativa. Também, por exemplo, antes eu conseguir minha carona, o que eu tava fazendo? Eu tava juntando um grupinho e a gente rachar o Uber. Ia ficar quase R$2 para cada um. Para encerrar, a gente vai falar sobre a consciência do ano que vem, rapidamente, né? Pronto. O que será? Será que teremos a consciência ano que vem, presencial, ou será online? Como é que vai ser? Porque todos os congressos que eu vi agora das igrejas que eu acompanho, tá sendo online, né? O Augusto Nicodemus faz online, o Paulo Júnior fez um online, agora tá tudo online, porque não tem como realmente fazer presencial, né? Será que ano que vem teremos consciência cristã? Não, o Elder, pastor Elder, ele já fez um vídeo, né? Até agora mantém, tá tudo mantido. Então, assim, não houve nenhum aviso sobre cancelamento ou uma alteração para uma missão online. Até porque vai ser em fevereiro, né? Até lá, acho que já vai estar... Como tem esse prazo, né? Então, acho que até o final do ano, lá pro final do ano, que a gente vai ter uma posição mais segura, né? Se vai haver ele. Ou se vai haver alguma mudança, alguma alteração. E se reorganizar, né? Porque pra colocar espaçamento ali pra aquele povo, não tem como espaçar, não. Pois cara, e a ideia dele... Um em cada metro, 1,5 metro. Não, e a ideia dele é aumentar outra parte do tabernáculo, né? Exatamente. Ou seja, ele espera muito mais pessoas no próximo ano e realmente, se continuar do jeito que tá, não vai ter como. Eu acho que mesmo que até o final do ano tenha melhora significativa, né, da pandemia, eu acho que vai haver uma diminuição, vai haver uma grande diminuição, porque muita gente tem medo, né, de aglomeração mesmo, porque vai estar muito recente, né, a pandemia. Eu tava dizendo justamente isso, conversando com os amigos meus, dizendo que realmente, mesmo após essa pandemia, a pessoa ainda vai ficar com medo de ir para aglomerações, algumas pessoas ficam, né? Então eu acho que vai haver, mesmo que esteja tudo normal, mas assim, que esteja tudo liberado, né, assim, os cultos e tal, mas eu acho que vai ter uma grande parcela de pessoas que vai evitar. Cara, e o tema é muito bom. O tema é a imagem e semelhança de Deus, né? Eu creio que se eles fizessem um outro tabernáculo, que era o que eles estavam pretendendo esse ano, né? Era ver para o ano que vem um outro tabernáculo, para dar, no caso, o suporte, para dar pelo menos a mesma quantidade de gente que deu esse ano, né? De pelo menos 10 mil pessoas. Mas aí, no caso, era a questão mais do recurso, né? Porque todo ano é aquele dilema, né? É o recurso para poder manter já o capital aquela estrutura, né? A estrutura é gigantesca. Eu tava pensando numa ideia aqui que a gente poderia dar, não sei se vingaria, acho que nem daria certo, mas uma ideia que tá crescendo, eu acho que já é a segunda vez que eu tô vendo eventos acontecerem dessa forma, que é o drive-in, né? Eu vi. Será que eles poderiam querer fazer nesse estilo? Não sei. Eu acho que não rola porque acho que não rola, que é muita gente, muito carro, tinha que ter um espaço assim absurdo pra caber carro. Mega. Ei, gente, falando em espaço, quem ficou com um pezinho na consciência, não é um peso na consciência, é mais preocupado, porque foi pouco tempo depois que a gente voltou que teve o surto aqui no Brasil, né? E lá a gente tava praticamente em cima, sentado no colo um do outro, porque lá era muito apertado no tabernáculo, né? E quando era pra sair? Era uma muvuca. Não, você não precisava andar pra sair. Você não precisava andar. Você simplesmente relaxava. Você era conduzido. Você relaxava e o povo te levava. Você era conduzido à saída. Conduzido, É só relaxar e deixar. Não precisa perguntar pra onde é a saída. Você não tem escolha. Você será direcionado pra lá. E geralmente a saída só levava pra Selic, né? Automaticamente, você queria sair da Selic, mas o povo lhe levava. Estrategicamente colocado lá. Mas eu não sei se terá. Não sei. Mas se tiver, eu vou, com certeza eu vou. Se tiver, nós queremos ir. Eu vou estar lá, nem que seja com capacete de respiração. A gente vai com luvas, álcool gel no bolso e tudo. Mas... Eu vou com aquela sopa de apicultor. Pegar o capacete da salvação, a coraça da justiça. Cara, gente, o tema Imagem e Semelhança de Deus é muito bom. Vai ter Jonas Madureira, que eu amo demais as pregações dele. Vai ter Emílio Garofalo Neto. Vocês têm que conhecer Emílio Garofalo Neto. O cara prega.
O cara prega de uma forma linda, ele prega de uma forma muito poética, sei lá, impressionante a maneira como ele prega. Emílio Garófalo Neto, botem no YouTube aí, vão procurar. O cara é sensacional. Vai ter Leandro Lima, né? LL Vullis, você vai estar lá. Eu vou levar a minha trilogia, que até lá eu espero já ter a trilogia de As Eu vou Crônicas de levar- Olam pra ele assinar. Leandro Lima, se você estiver ouvindo a gente agora, eu vou levar e você vai ter que assinar as Crônicas de Olam pra mim. E eu vou dar um abraço com álcool Vai em gel ter- em você. Vai ter o Paulo César de novo lá cantando pra gente, né? A esposa dele infelizmente Sei mais, faleceu. sua esposa, né? A esposa dele infelizmente né? faleceu esse ano, ela foi morar com o Senhor. Mas ano que vem ele tá aí confirmado pra estar lá também. E, cara, as músicas dele. Não, e assim, pra quem não conhece o Paulo César, né? A paz que aquele homem, assim, transmite, né? Quando ele tava lá, a gente sabia que a esposa dele já tava com câncer, né? Há um tempo. E assim, o pessoal comentava, perguntava sobre ela. Pra quem não conhece o Paulo César, ele é um cantor, assim, bem antigo da banda do Grupo Logos. Não é da minha época, claro, mas eu conheço a banda. Qual é a outra banda, Abrão? Tu que é velho e conhece? Grupo Elo. Grupo Elo também, então aí o Mais pessoal... antes da Logo. É, bem antes. Então, assim, 70, é bem 80. conhecido, um ótimo compositor também, você vai ver várias músicas aí, pessoas cantando músicas dele. Compositor bíblico. Isso, altamente cristocêntrico. Músicas que você não vê mais hoje sendo daquela forma, como ele faz, né? E ele tava lá e a gente percebia a paz que ele tinha, mesmo com a esposa estando lá, né? Tava com câncer e tal. E ele brincando, tranquilo, um homem sereno. Ah, cara, só lembrar, realmente fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que a esposa dele já tinha partido. A mensagem que ele postou logo após a esposa falecer foi uma coisa inspiradora, assim. Não, a gente lia demais. e tinha uma paz dentro de você. Você sentia a paz que havia realmente no coração desse homem. É um homem que realmente ele tem uma fé no Senhor gigantesca, realmente. E é lindo. Nossa, lembrando, falando de Paulo César, o encerramento da Cara, consciência. eu me arrepio todo só de Ai, lembrar. cara, o encerramento, meu Deus. Ai, Deus. Paulo César cantando. Todo mundo De vez cantando em lá, quando autor eu da minha choro fé. lembrando daquele momento. Todo mundo cantando autor da minha fé. Glória. Meu Deus. Foi lindo. Ninguém foi saiu lindo. praticamente, né? Todo mundo ficou. Todo mundo de pé. Ninguém saiu, todo mundo ficou, todo mundo ficou. Foi um final memorável. Eu tenho guardado nele até hoje e eu não quero esquecer. Não, nunca. eu lembro bem aquela despedida do Chaves. A despedida do Chaves em Acapulco. Nós saímos tudo triste, aquele melacolismo assim. Tá me indo embora. Aquele melacolismo. Acabou, tchau. Eu me lembro até hoje, o Euler lá em cima, Será que já acabou? olhando mesmo? assim, Deus. Adeus. Toda aquela saudade do céu. De vez em quando olhávamos para trás. Passando a última vez em frente a Felipe. Interessante era nosso Só cara outra vez um pela olhando Felipe. pro outro, mas é isso, acabou, infelizmente acabou. É hora de Ano que vem agora, É. se Deus quiser. Ah, Se assim o Senhor nos permitir, ano que vem vai ter de novo. Despedirmos sem dizer adeus jamais. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui mais um episódio de Aliança Rebelde. Espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, eu quero agradecer aqui aos nossos convidados, ao pastor Abraão, ao Cristiano e ao Wendel, que tiraram aí esse tempinho para estar aqui conosco, comentando sobre esse evento que para mim, eu acho que de 2020 foi o que mais me transformou. Acho que foi o único, né? Depois não teve mais evento, não teve mais nada. Mas é isso aí. Abraão, deixa aí as suas considerações finais. Bem, pessoal, é isso aí que a gente comentou sobre a consciência cristã. Você que pode, tem condições de estar lá, não perda essa oportunidade de estar no ano que vem. Com certeza vai ser uma experiência marcante na sua vida, como foi na nossa também. E a gente se vê lá. É isso aí, é uma experiência tremenda, certo? Você que pode, vá. Você que não pode, também vá. Parcele no cartão, mas não perca, em nome de Jesus, não perca.
É um encontro único que você tem lá, onde você vai ouvir realmente, verdadeiramente a palavra de Deus focada ali, um momento onde você realmente sente que Deus está falando com você. Então não perca, é um momento tremendo. Participe. Para quem nunca foi, vão, que é muito edificante, muito bom. A gente sai de lá transformado, né? E nós nos vemos lá ano que vem. Se Olha Deus aí, quiser. Se Deus quiser. É isso aí, galera. Foi um papo descontraído aí, onde a gente teve com esses amigos nossos aí. Abraão, muito obrigado. O Wendel, o Cristiano, participar aqui com a gente. Foi um papo mais contraído, mais leve. A gente só quis mostrar para vocês realmente como é um evento maravilhoso. A gente aprendeu muito, se divertiu muito lá e esperemos que vocês também possam dar um jeitinho aí de ir quando tiver a oportunidade. Quem sabe ano que vem, participe, vocês não vão se arrepender. Será um evento com certeza que vai mudar a vida de vocês. Valeu, galera. Fui! Valeu, galera. Não deixe de compartilhar, deixe seu comentário, mande seu feedback. Fiquem na paz e que a força esteja com você.